capítulo 16, versículo 13. Acha aí comigo, Mateus 16, versículo 13. Se você achou comigo aí, fala avivamento. A palavra de Deus fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Só para você entender bem comigo, para você entender o que está acontecendo. Jesus ele está caminhando em Cesareia de Filipe, um lugar que as pessoas naquela época usavam para levantar altares para outros deuses, um lugar de realmente presença maligna muito forte. Naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo, para os discípulos, ele pergunta para os discípulos: quem que as pessoas estão falando que eu sou? E as pessoas, então, os discípulos começam a falar: mestre, eles estão falando que você é Jeremias, que você é Elias, que você é um dos profetas. E naquele momento, então, Jesus para os discípulos e ele pergunta: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Jesus ele faz uma pergunta íntima para os discípulos. Ele pergunta: quem que eu sou para vocês? E nessa noite eu pergunto para vocês: quem que Jesus é para você? Talvez para alguns aqui Jesus é o Salvador, talvez para outros Jesus é o Libertador, talvez Jesus é o teu melhor amigo, talvez Jesus é o teu advogado que trouxe justiça para a tua vida numa causa determinada, talvez Jesus ele é aquele que traz o pão da vida, Jesus é o teu amigo fiel, o teu escudeiro, Jesus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu não sei quem Jesus é para você, mas eu creio que nessa noite ele vai se revelar para você de uma forma nova, de uma forma poderosa para você ter entendimento antes. E daí naquele momento então, no versículo 16 a palavra fala: respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, aquela pergunta, um dos discípulos que eu me identifico muito, Pedro ele tinha um temperamento sanguíneo. Pedro é aquele que era como estamanado, ele dava os passos maiores que a perna dele, ele ia, ele falava as coisas que não era para falar na hora que era para ficar quieto, ele falava. Sabe essa pessoa que às vezes é um pouco sem noção? Eu me identifico um pouco com o Pedro. Quem se identifica com o Pedro aí? Você começa a falar, mas na hora de falar, quando é para falar você não fala, quando é para fazer você não faz, quando não é para fazer você faz. E Pedro então ele vai falar: peraí pessoal, eu sei a resposta dessa pergunta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que acontece? Jesus ele vira para Pedro, que na verdade naquele momento era Simão Bar-Jonas, e no versículo 17 a palavra fala: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Naquele momento, então, Pedro tem uma revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Por que Pedro tem essa revelação? Porque Pedro andava com Jesus diariamente, mas não só andava com Jesus, como tinha relacionamento com o Pai. Fala comigo, relacionamento. Eu creio que quando o Senhor ele cria Adão, quando ele cria Adão e Eva no jardim do Éden, Deus ele cria então os céus e terra, Deus ele cria os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares. Deus ele cria então o mundo, e depois quando ele cria o homem, ele vira para o homem e ele fala que foi algo muito bom. Quando Deus cria o ser humano, ele não fala que foi algo apenas bom, mas ele fala que foi muito bom. Vira uma pessoa do lado e fala assim: foi muito bom. Quando Deus ele cria o ser humano, ele cria com um propósito. A palavra fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala: façamos o homem a nossa imagem, a imagem da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E a palavra fala: governe ele sobre os animais da terra, as aves dos céus. Deus dá autoridade para o homem, Deus te dá autoridade para você governar. A palavra em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 fala que pelo amor de Cristo e pelo seu sangue ele nos estabeleceu reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes para quê? Para governar aqui na terra. Você é o embaixador do reino dos céus aqui na terra. E Deus está te levantando
como é que eu posso governar? É você trazer o reino dos céus aqui na terra. Como assim? O que significa isso? O reino dos céus é paz, justiça e alegria. Quando você vai no seu trabalho segunda-feira e tem uma pessoa que ela está com uma dor de cabeça, naquele momento você pode trazer o céu na terra. Como? Orando para aquela pessoa e declarando cura no corpo físico daquela pessoa. Você traz a realidade dos céus aqui na terra, porque a palavra fala em Isaías que Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E existem pessoas lá fora, existem pessoas na igreja hoje sofrendo injustiça, porque Jesus Cristo já pagou tudo naquela cruz. E toda a autoridade foi te dada, Mateus 18, para você ligar coisas aqui na terra que serão ligadas nos céus, para vocês ligar coisas nos céus que serão ligadas aqui na terra. E você carrega essa autoridade. Por quê? Porque você carrega o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você carrega isso dentro de você, meu irmão. Então você tem essa autoridade para você governar, para você orar pelos enfermos serem curados, para você orar pelos cativos e os cativos serem libertos. Para quando uma pessoa chegar perto de você e uma pessoa estiver oprimida, triste, depressiva, você pode declarar a alegria do Senhor, que é a força dela, porque você carrega essa autoridade. E Deus criou então o ser humano com esse poder de governar aqui na terra. Mas quando nós lemos o porquê da criação do homem, Deus não te criou apenas para você governar, mas Ele te criou para ter relacionamento com você. Fala mais uma vez comigo, relacionamento. A palavra de Deus fala que dia após dia, Deus, o Criador do céu e da terra, Ele tinha um encontro marcado com o ser humano, com Adão, todas as tardes. Meu irmão, naquela época do Jardim do Éden, não era o homem que corria atrás do Senhor, mas a palavra fala que Deus se aproximava, se achegava e tinha comunhão com Adão. Para imaginar essa cena, Deus apareceu no teu quarto, no horário marcado, no local marcado, para ter intimidade com você. Deus tinha esse relacionamento de intimidade com o ser humano, mas infelizmente o pecado entra. Aquele momento então que Adão e Eva desobedecem a Deus, eles então comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, infringindo aquilo que Deus tinha falado para eles não comerem o fruto daquela árvore. Eles desobedecem a Deus, eles caem em pecado e eles se escondem. E a palavra fala, na geração do dia, Deus então vai procurar o homem, vai procurar Adão e Eva. Cadê eles? Eles estão escondidos, com vergonha por causa do pecado. E naquele momento então Deus tem que tirar Adão e Eva do jardim do Éden, porque trevas não conseguem conviver com luz. O nosso Deus é um Deus santo e Ele não consegue conviver com trevas. Infelizmente então existe a separação entre o homem e Deus. Aquele momento então que Adão e Eva eles pecam, a vida que existia no Espírito então ela desaparece. Então o homem ele sofre então agora a morte do Espírito. E nós não temos então aquela intimidade com Deus, mas Deus tinha um plano perfeito. Fala comigo, Jesus Cristo. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Deus envia então Jesus com a missão de salvar a humanidade. Jesus veio aqui para a terra, Ele então 100% Deus, mas também 100% homem. Ele está diante dos discípulos e eles perguntam então para Deus, eles perguntam para Jesus, ei Jesus, quem é o Senhor? Eles perguntam para eles mesmos, quem o Senhor é? Um Deus tão grande que Ele habitava entre um ser humano tão perfeito, um Deus tão maravilhoso, se fez como nós e andou aqui na terra como eu e você. Que Deus é esse? Que Deus é esse que dia após dia eu falho, eu erro, eu falo quando não tenho que falar, eu faço quando não tenho que fazer. Ele para tudo para dar o único filho dele para morrer por mim e por você. Que Deus é esse? Vai entender, vai pensar um pouco. Meu irmão, eu e você, nós erramos diariamente. Nós somos seres imperfeitos. Nós pisamos na bola dia após dia. Mas o nosso Deus, Ele não vem com acusação. Ele não vem apontar o dedo, Ele não vem falar, ei, o que você fez? Por que você errou dessa forma? Ele vem simplesmente amar a gente e não ter recurso. Naquele momento, Pedro para tudo, ele fala, ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado para salvar a humanidade, o caminho, a verdade e a vida, aquele que vai nos reconectar com o Pai. E Jesus ele fez isso comigo e com você.
Jesus, Ele morreu naquela cruz para que hoje eu e você, nós estivéssemos aqui, ouvindo a voz dEle, tendo relacionamento com Ele. Você pode estar na tua casa, você pode estar no teu trabalho, você pode estar no supermercado, e Deus, Ele pode falar com você. Por quê? Porque Jesus veio aqui na terra e Ele morreu por você. E no dia que você confessou com a tua boca, com as tuas palavras, que Ele é o teu único Senhor e Salvador, vida no seu espírito apareceu. Você foi reconectado com o Pai, porque Jesus Cristo pagou um alto preço por você. Glórias a Deus por isso, né, irmãos? Eu tive esse encontro 13 anos atrás. 13 anos atrás eu estava longe de Deus. Na verdade, eu nunca tinha conhecido esse Deus maravilhoso. Eu estava numa fase de adolescência, dando um trabalhão com os meus pais. Eu aprontava na escola, aprontava no meu condomínio onde eu morava. Eu já não tinha mais ideias de como aprontar. Eu gostava de bagunçar, eu era bagunceiro. Tem algum bagunceiro aí? Você foi bagunceiro? Deu muito trabalho aí com seus pais. E minha mãe não sabia mais o que fazer comigo, até que um dia, numa sexta-feira à noite, eu estava em casa de castigo. Meu pai tinha ido viajar, os meus irmãos não estavam em casa. Minha mãe então falou: Felipe, você vai sair comigo. Eu falei: para onde vai? Não interessa, entra no carro. Eu falei: tá bom, vou entrar no carro. Eu entrei no carro quietinho, estava lá, entrei no carro, depois de 15 minutos a gente era na frente desse prédio, que eu não sei que prédio é esse. Ela falou: entra comigo. Ela entrou, eu acompanhei ela na porta. Quando eu entro naquele prédio, eu vejo 40 senhoras sentadas assistindo um filme, Paixão de Cristo. Quem aqui assistiu Paixão de Cristo? Eu entro naquele lugar, o que está acontecendo? Ela falou assim: senta lá e fica quietinho. Eu falei: tá bom, sentei lá. Só que toda criança arteira não consegue ficar sentada, né? Deu 2 minutos, já levantei. O que está acontecendo aqui? Cutuquei uma senhora, o que está acontecendo aqui? Ela falou assim: é um encontro das senhoras. Eu falei: o quê? Ela é um encontro mensal das senhoras. Todo mês a gente se reúne para a gente buscar a presença de Deus, para a gente adorar. Eu falei para ela assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: mãe, para onde você me trouxe? Ela falou assim: eu conversei com a pastora, ela deixou você ficar, senta lá e fica quietinho. Eu voltei lá. Fiquei lá com os braços cruzados, com aquela cara de borrada de todo adolescente, sabe? Aquela cara de borrada. Estou lá então, e de repente eu começo a escutar umas risadas. Começo a dar risada. Eu falei: meu, que risadas são essas? O que está acontecendo? Tomei coragem de novo, cutuquei ela assim: meu moça, que é essas? Ela falou assim: é um grupo de jovens, eles estão tendo uma pizzada lá embaixo. Eu falei: o quê? Estou comendo pizza lá embaixo. E eu estou fazendo o quê aqui? Eu vou descer. Crente gosta de comer, né? Cadê os gordinhos aí? Glória a Deus, aleluia. E eu desci então, comecei a conversar com as pessoas, cara de pau, comecei a falar com as pessoas, tudo bem, muito prazer, minha Felipe, aqui tem pizza de graça, é aqui, chega mais. Comecei a perceber que aquelas pessoas eram pessoas normais. Eu tinha um preconceito gigantesco com a igreja evangélica, com crente. Eu já pensava que eles iam me pedir dinheiro, mas eu comecei a perceber que eles eram pessoas normais. Alguns são um pouco normais, né? Mas eu comecei a conversar com eles, tal, tranquilo. E daí o líder dos jovens falou assim: cara, você não quer jogar bola com a gente? Eu falei assim: cara, acho que é uma boa ideia. Acho que pelo menos jogar bola com o pessoal da igreja, minha mãe vai deixar, né? Eu vou de castigo, mas se eu falar igreja, ela vai falar: pode ir. E daí eu falei: mãe, vai ter um futebol lá na igreja, pode deixar que eu te levo. Nunca minha mãe não disposta a me levar pro futebol. Me colocou no carro, me levou rapidinho. Fui lá, eu joguei bola com eles, comecei a conversar com eles, percebi que eles eram pessoas legais. E daí o líder dos jovens falou assim: cara, sábado vai rolar uma reunião, vai ter pizza? Ele falou: vai ter pizza, eu estou dentro, está confirmado, estou dentro. E daí então, no sábado à tarde, de castigo, cheguei então para minha mãe e falei: mãe, é o seguinte, eu vou para a igreja hoje. Ela falou: para onde? Eu fui para a igreja. Ela falou: pode deixar que eu te levo mais uma vez. Me deixou lá na igreja, cheguei lá no sábado à tarde, sem conhecer quase ninguém, só conheci o líder. Fui então entrando de mansinho, quietinho. O louvor tinha começado, Zoe estava liderando a adoração naquela tarde. Aquelas músicas que eu não estava entendendo direito, que estava sendo cantado. Eu vi as pessoas com as mãos para cima, o que está acontecendo? O teto vai cair aqui. O que está acontecendo? E eu então fui para o fundo, fiquei lá só observando, olhando. E de repente, a primeira lágrima do meu rosto começa a escorrer. Depois a segunda, a terceira. A presença de Deus começa a aumentar naquele lugar. Eu começo a sentir algo no meu coração que eu sempre busquei nos meus amigos, nas coisas materiais, nas atividades, mas eu nunca encontrei. Mas naquela tarde, uma pessoa surgiu no meu coração.
E eu chorava, eu tentava me controlar para ninguém ver. Então aquilo lá estava sendo escondido naquele choro. E a presença de Deus começou a aumentar. Eu comecei não só a chorar, mas eu comecei a expulsar. Sabe o que eu estou falando? Você começa a chorar porque você não tem mais ar, o nariz está entupido, você não consegue mais respirar. Sabe o que eu estou falando? E a presença de Deus começou a aumentar mais ainda. Aquele sentimento começou a queimar dentro de mim. E daí eu não estou mais chorando, eu não estou mais soluçando, mas de repente o ranho começa a correr do nariz. E eu estou assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou achando que eu beber. Eu não conheço ninguém aqui nesse lugar, eu não tenho papel, o que eu faço? Se eu levantar, as pessoas vão me ver chorando. Se eu ficar aqui, vai ficar aquele negócio correndo. Será que eu sacrifico a camiseta? Mas vai ficar aquele negócio brilhante, sabe aquele negócio quando seca? Aquele negócio brilhante, e agora o que eu faço? E naquela situação, chega para mim e ela fala: ei, fica tranquilo, porque isso é normal. Eu disse: normal? Eu te conheço, normal. Eu nem te conheço, isso é normal. E ela falou assim: fica tranquilo, porque isso é o amor de Deus. O que você está sentindo é o amor de Deus. E ela falou assim: você quer ter esse amor no resto da tua vida? Eu falei assim: eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque eu estou chorando. Ela falou assim: fica tranquilo, porque isso é bom. O que você está sentindo? Eu estou sentindo uma paz, estou sentindo uma alegria, estou sentindo um amor. E ela falou assim: você pode ter isso para o resto da tua vida. E eu falei assim: eu quero isso para o resto da minha vida. E naquela tarde eu confessei que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. E eu creio nele para essa vida. Eu creio que você entrou aqui, eu creio que você já teve essa experiência. Talvez foi 10 anos atrás, talvez foi 15 anos atrás, talvez foi há 15 dias, ou talvez você ainda não é convertido. Talvez você ainda nunca confessou que Jesus Cristo é o caminho do Senhor e Salvador. Mas eu falo para você que hoje Ele está aqui e Ele quer te encontrar. Ele quer guardar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. E quando você recebe Jesus no teu coração, você tem acesso à presença do teu Pai, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pecado até tentou nos separar do amor dele, mas Jesus Cristo Ele veio e Ele foi o sacrifício perfeito. E porque Jesus Ele morreu naquela cruz por mim e por você, hoje nós temos acesso à presença do nosso Pai. E eu creio que, assim como nós falamos, você não foi criado apenas para governar. Deus vai te dar autoridade no teu trabalho, na tua família. Deus vai te dar autoridade aonde você for. Tudo isso Ele já te deu. Mas também Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você saia desse culto e volte para a tua casa para ter mais tempo com você. Ele quer que você acorde amanhã e comece a ter intimidade com você. Ele quer que você, durante a tua semana toda, não espere domingo para você falar com Ele. Ele quer que você fale com Ele, quer que você compartilhe aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. E quanto mais intimidade que você tem com o teu Pai, mais a tua identidade vai ser transformada. Mais você vai se assemelhar com Ele, porque você foi criado à imagem e semelhança. E quanto mais você olha para Deus, mais você entende quem você é. E naquele momento, quando Simão Bar-Jonas fala: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Não foi o pastor lá no sábado à noite que revelou quem que eu era, ou quem que eu sou. Não foi aquele livro que você leu que falou quem que eu era, ou quem que eu sou. Mas a tua revelação veio diretamente do teu Pai, do meu Pai. E naquele momento, então, Jesus Ele fala: e você não é mais Simão Bar-Jonas, mas agora você é Pedro. E Jesus libera a identidade sobre a vida de Pedro. Quando você tem relacionamento com o teu Pai, com o teu Criador, você entende quem você é. Então, relacionamento produz identidade. E a gente continua aqui lendo os versículos. No versículo 18, a palavra fala: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo depois de liberar a identidade, fala comigo: chamado. Depois que Deus Ele mostra quem você é, depois que você entende quem você é, você recebe o teu chamado. Por quê? Para que você nunca caia no engano de fazer aquilo que você faz a tua
identidade. Você não é aquilo que você faz. Você é quem Deus diz que você é. E você é um filho. Assim como o João compartilhou hoje, uma palavra poderosa. Você é um filho amado em quem Ele tem prazer. A palavra de Deus fala que pelo sacrifício de Jesus, nós fomos então resgatados. Nós fazemos parte. O Espírito de adoção foi estabelecido nas nossas vidas e hoje nós somos filhos. Filhos de um Pai bom que nos ama de maneira incondicional. Esse Pai tão amoroso que não nos condena, que não nos julga, mas nos ama de maneira incondicional. Ele nos ama com esse amor incondicional. Eu creio que nesta noite algumas pessoas aqui entraram precisando desse entendimento. Deus, quem que eu sou? Por que o Senhor me criou? Por que o Senhor me fez da forma que o Senhor me fez? Por que o Senhor me fez nascer em Bragança Paulista, não lá no Maranhão, não lá no Japão? Mas por que eu moro hoje aqui? Por que em 2016 eu estou vivo, não em 1990? Por que eu estou vivendo aqui? Por que eu não estou vivendo na África? Por que eu tenho 20 anos? Por que eu tenho 30 anos hoje? Por que eu sou tão bonito? Já fez essa pergunta para você? Por quê? Por que eu sou tão engraçado? Por que eu sou tão carismático? Por que eu tenho essa habilidade de trabalhar com números? Existe um porquê, meu irmão. Deus Ele colocou essa identidade em você porque existe um propósito. E logo depois de você entender quem você é, Deus Ele fala: ei, meu irmão, e você não é só Pedro, mas vou fazer você uma pedra que vai estabelecer a minha igreja aqui na terra. Simão Bar Jonas recebe a identidade e logo na sequência ele recebe o chamado. E se a gente continua aqui no versículo 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Relacionamento com o pai gera identidade. Relacionamento com o filho gera caráter. Fala comigo, caráter. Junto com o caráter, ele te confia o teu chamado. E relacionamento com o Espírito Santo gera capacitação. Fala comigo, capacitação. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Nós muitas vezes não sabemos o que falar, mas é o Espírito Santo quem coloca as palavras certas na nossa boca. 3 anos atrás eu estava fazendo evangelismo nas ruas. Nós estávamos então andando, nós fazemos bastante um evangelismo profético chamado Caça ao Tesouro. Caça ao Tesouro, nós então, o que significa? Quem que já brincou na tua infância de caça ao tesouro? Sabe aquele momento que você então recebe as pistas até encontrar então a caixa de chocolate, até você encontrar o tesouro? O caça ao tesouro foi uma estratégia que Deus nos deu para nós evangelizarmos as pessoas. Como é que funciona isso? Nós estamos aqui num ambiente como esse e nós começamos a buscar palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento são dons do Espírito. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, sobre a palavra de ciência ou palavras de conhecimento. É uma revelação que o Espírito Santo ele te dá acerca de uma outra pessoa que você não teve acesso a essa informação antes. Então eu não te conheço, Deus ele mostra o teu nome, Deus ele mostra o teu chamado, Deus ele mostra coisas que você realizou no teu passado para estabelecer 3 coisas: para edificar você, para exortar você e para consolar você. Deus nunca vai te dar uma palavra de conhecimento acerca de uma outra pessoa para você trazer condenação, para você apontar o dedo e falar: meu, você está errando, você está em pecado, você vai queimar no inferno. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus bom, amém? Palavras de conhecimento. Então, através de palavras de conhecimento, nós perguntamos para Deus: Deus, quem que o Senhor quer abençoar hoje lá nas ruas? E daí a gente começa a buscar o nome da pessoa, a aparência física, como que ela vai estar vestida, o local onde ela vai estar, padaria, num bar, numa banca, no supermercado. A gente pergunta para Deus qual que é a condição de oração, o que ela está precisando. Ela precisa de uma cura física, ela precisa de uma cura da alma dela, ela precisa de uma palavra de incentivo, ela precisa de direção. E por último, uma curiosidade. Eu estava então uma sexta-feira à noite numa igreja como essa, buscando a Deus, falando: Deus, quem que o Senhor quer abençoar hoje? Eu estava orando, falando: Deus, fala para mim. Aí Deus me dá um nome: Rafael. Eu vou lá então, anoto no papel: Rafael.
Daí a aparência física, camiseta amarela. Local, balada, coloquei balada. Condição de oração, reconciliação com Jesus. E por último, quando eu estava orando, eu tive uma visão fechada, com os meus olhos fechados. Eu vi a imagem de um papagaio. E quando eu vi a imagem de um papagaio, o Espírito Santo falou comigo: Felipe, papagaio é tua curiosidade. Eu falei: como assim papagaio? Eu acho que é na minha cabeça. Quantos aqui já tiveram esse pensamento? Eu acho que é na minha cabeça. Daí você fala: acho que é na minha cabeça, acho que eu não vou falar, acho que isso não é de Deus. Mas eu pergunto aqui: quantos aqui já possuem a mente de Cristo? Logo, os teus pensamentos são os pensamentos de quem? Obviamente, se você estiver vendo pornografia, se você estiver com a tua mente cheia de pensamentos impuros, a tua mente, meu irmão, não é de Cristo. Já estou falando aqui papo reto, não é de Cristo. Mas se você estiver vendo em santidade, se você está buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, jejuando, orando, a tua mente é a mente de Cristo. Quando vier um pensamento, é o pensamento dele. E daí então eu estou lá, e Deus fala comigo: então papagaio. Eu fiquei já pensando: será que eu vou encontrar a Rafaela na balada lá, curtindo com as amigas dela, e de repente o papagaio vai aqui, Rafaela! Como assim? Ou será que a Rafaela vai estar então com os amigos, com as amigas, e ela vai estar então com o papagaio no ombro lá, tranquilo, andando na rua? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas eles falaram assim: simplesmente confia e coloca aí, papagaio. Eu coloquei, e a gente foi para as ruas, a gente então começou a orar. A gente estava num grupo muito grande, a gente montou trios, então eu e mais 2 pessoas, a gente estava lá andando, e eu estava super triste, porque eu não estava conseguindo encontrar nenhuma das minhas pistas, os meus amigos encontrando as pistas dele, e falou: Deus, por favor, me usa, e tinha dado quase o horário de terminar o Caça Tesouro. Quando a gente estava indo para o carro, a gente viu uma menina atravessando a rua, saindo de uma balada, com a camiseta amarela, correndo que nem uma maluca no meio da rua, e eu olho e falo: nossa, que muito estranha. Ela atravessou a rua sem olhar para os lados, que perigo! E ela saiu correndo. E daí os meus amigos olhando para mim assim: e aí, cara? O que foi? Estresse a menina, né? Cara, é tua pista! E o cara é mesmo minha pista! Daí, os 3 espertos, mais ou menos 11h30 da noite, numa rua escura, na Vila Madalena, lá em São Paulo, que é um bairro que tem muitos bares, baladas, a gente faz evangelismo lá. Os 3 espertos decidem fazer o que com a Rafaela? Sair correndo atrás dela. Então assim, a menina já está correndo por conta de alguma coisa que a gente não sabe. Os 3 então marmanjos, 11h30 da noite, começam a correr atrás da menina. Ei! A Rafaela obviamente olha para trás, ela vê 3 marmanjos, o que ela faz? Corre mais ainda. Meu Deus, corre mais ainda. Desesperada, ela sai correndo, a gente começa a gritar: para! E a menina desesperada, eu pego e falo assim: quer saber? Eu vou tentar aqui a minha última chance. Eu gritei: pai, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ela falou assim: de Deus eu quero ouvir. Começamos bem. Oi, muito prazer, meu nome é Felipe. Oi, tudo bem? Eu sou Rafael. Chata, Rafael! Oi, para os meus amigos. Eu falei: viu que eu ouvi de Deus? Rafael, tudo bem, Rafael? O que está acontecendo? Ela: meu, quem são vocês? Eu falei: somos cristãos. A gente estava na nossa igreja, a gente estava perguntando para Deus quem queria abençoar hoje. E Deus mostrou a sua vida, Rafael. Ela: como assim? Eu estava naquela balada com as minhas amigas, e eu estava dançando com elas. A gente estava comemorando porque uma das nossas amigas vai viajar para os Estados Unidos. A gente estava dançando, e de repente eu comecei a ver caveiras. Eu comecei a ficar muito assustada, e foi a hora que eu saí correndo. E ela falou assim: eu estou afastada, eu conheço os caminhos do Senhor, mas faz mais ou menos uns 9 meses que eu não vou para a igreja, e eu estou vivendo essa vida de balada após balada após balada. Eu falei: Rafael, Deus trouxe a gente aqui para mostrar que Ele te ama. E naquele momento ela abaixou a cabeça e começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu vi na camiseta amarela dela que tinha um papagaio. Eu peguei o papagaio e falei: Rafaela, dá uma olhada aqui. Ela começou a chorar. E no meio da rua, a Rafaela teve uma reconciliação com Jesus. Essa pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo para você, meu irmão, isso está disponível para você também. Eu creio que a nossa geração, ela não vai se contentar apenas em ouvir que Jesus ama ela. A nossa geração não vai se contentar com palavras poéticas, mas aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui na palavra de Deus: ei, meu irmão, o meu evangelho não são palavras persuasivas, mas é demonstração de poder sobrenatural do Espírito Santo. Atos 4:36
foi para a Espanha, a primeira cidade de Barcelona. A gente chegou naquela cidade, os líderes que receberam a gente falaram assim: cara, vocês vieram para o lugar errado. Eles aqui não querem ouvir o Evangelho. E quando o inimigo tentar falar essa mentira para você, você não pode aceitar de jeito nenhum. Sabe aquele teu familiar teu que você fala assim: meu, esse aí não tem jeito? Eu falo para você: tem jeito sim. Sabe aquele teu amigo da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho, que você fala: esse cara aí não vai se converter nunca? Eu falo: vai se converter sim. E a gente começou a repreender essas mentiras. A gente começou então a andar, a evangelizar as pessoas. A gente chegou numa praça em Barcelona, no centro de Barcelona. A gente começou então a conversar com 3 jovens. A gente puxou assunto, a gente começou a falar com eles, a gente começou a contar que nós éramos missionários do Brasil. Eles começaram a falar: Ronaldinho, futebol, gente, é isso aí, vamos lá. E de repente eu tive uma palavra de conhecimento. Eu perguntei aqui: quem está com dor no joelho direito? Deu um dos 3 parou, deu um passo para trás e falou assim: como é que você sabe do meu joelho? Eu falei: Deus mostrou. Como assim, cara? Eu caí ontem na piscina, estou com uma dor insuportável no meu joelho, como é que você sabe disso? Eu falei assim: Deus mostrou. Sabe por que Ele mostrou? Porque Ele te ama. Como é que funciona isso, cara? Eu falei assim: Deus, Ele está aqui e Ele quer te tocar. Você quer sentir Deus? Cara, como é que é essa parada aí? Eu falei assim: você vai sentir uma energia. Pô, energia é bom, né? Eu falei: é bom energia. Você quer essa energia? Eu falei: cara, o que eu tenho que fazer? Eu falei: faz o seguinte, abre as tuas mãos e coloca as suas mãos viradas para cima e você vai sentir a energia, tá bom? Tá preparado? Estou preparado. Espírito Santo, vem com o seu poder. Quantos aqui já sentiram a energia do Espírito Santo? Vem com o seu poder agora, Espírito Santo. E aquele jovem está lá, com os olhos fechados, com as mãos para cima, recebendo o poder do Espírito Santo. E ele começa: cara, o que está acontecendo comigo? É o poder do Espírito Santo, é a energia, cara. Começa a receber a energia. Como é que está aí? Tá bom? Cara, esse negócio está meio diferente, mas tá bom. Você agora, essa energia vai tocar o teu joelho. Está preparado? Acho que estou. Espírito Santo, vem com o teu poder no joelho dele. Em nome de Jesus. Amém. Termina a oração, cara. Abre o olho. E aí, como é que você está, cara? Cara, estou sentindo uma paz aqui, cara. Que sensação boa. É o poder do Espírito Santo. É a energia. Como é que está o teu joelho? Ah, não, está tranquilo. Não, como é que está o teu joelho? Faz um teste aí. Daí sem a fé nenhuma, né? Foi lá, 1, 2, 3. Ele olha e fala: quem são vocês? Como assim, cara? Nós somos missionários do Brasil. Meu nome é Felipe, meu nome é Igor. Tudo bem, cara? Como é que tá teu joelho? Cara, passou a dor. Não estou sentindo mais nada. E os amigos assim: não, cara, para de brincar com a gente, cara. Como assim? Passou? Cara, passou, não estou sentindo mais nada. Deus, cara, eu também quero essa parada aí, como é que funciona? Eu falei: vamos lá, fecha os olhos, os 3 de olhos fechados. Espírito Santo, vem com o seu poder. O outro começa: e aí, cara, como é que tá? Cara, eu tô sentindo uma alegria, cara. O cara começa a rir. Começa a rir no meio de um parque. E ele assim: cara, isso aqui é muito bom, é de graça. Vem com o teu poder. E no meio de um parque, em Barcelona, um lugar onde as pessoas falaram: é difícil o Evangelho fazer alguma coisa nas pessoas, o poder do Espírito Santo estava descendo naqueles 3 jovens. O poder de Deus estava invadindo aqueles jovens. E aqueles jovens abrem os olhos e eles falam assim: o que está acontecendo? Ei, você está sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo. O que é isso aqui? É o poder de Deus. Você quer ter esse poder por resto da tua vida? Cara, eu quero sentir isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por você. Como assim por mim? Morreu por você, cara. Você pode ter essa presença todos os dias da tua vida. Você quer receber isso? Cara, eu quero receber isso. Repete comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão. E nessa tarde eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E naquela tarde 3 pessoas foram salvas. E hoje estão no nome de Jesus. Aplauda o Senhor que tem aqui. Eu creio que Deus Ele quer te usar dessa forma. Deus Ele quer te dar essa autoridade, essa ousadia. Mas como que eu posso então figurar pelas pessoas e as pessoas sentirem o poder de Deus? Primeira coisa, intimidade com o Pai. Meu irmão, se você não tiver intimidade com o
Pai. Se você depender de domingo após domingo para você sentir a presença de Deus, está perdido. Você está perdido, meu irmão. É vida diária com o teu Pai. Deus ele quer te encontrar no teu carro, na tua casa, no ônibus, aonde você for. Deus ele quer falar com você. E quanto mais intimidade com o teu Pai, mais identidade você recebe. E você entende que você é um filho amado, que você é uma filha amada. E que Deus ele te criou com um propósito, que é a segunda parte, que é o chamado. Eu tenho um chamado aqui. E aquilo que Deus me confiou é diferente daquilo que Deus te confiou. Existem dois tipos de chamado. O chamado coletivo. O que é um chamado coletivo? Quando você lê a palavra de Deus, a palavra fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê em Jesus, levanta a mão. E estes sinais acompanharão os que crerem, meu irmão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos serão curados. Essa autoridade está dentro de você. O Espírito Santo ele está dentro de você. Ele fala: ei, eu estou aqui, não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver comigo. Simplesmente me dá liberdade para poder agir através da tua vida. E Deus é um Deus tão bom que Ele nunca vai te enviar uma missão sem te dar os recursos, as ferramentas necessárias para você cumprir essa visão. E você não é mais Simão Jonas, mas você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não só te dou identidade, não só te chamo de Pedro, não só te dou um chamado para você estabelecer a igreja de Jesus aqui na terra, mas eu te dou as ferramentas, a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra, irmão, se você ligar no encontro com Deus com os seus familiares, vai ser ligado nos céus também. Se você colocar o teu joelho no chão e começar a ligar coisas aqui na terra, meu irmão, vai ser ligado nos céus. É essa autoridade que você tem para você clamar, para você orar, para você buscar, para você jejuar e ver aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida acontecer com os teus olhos naturais. Você vai enxergar a obra de Deus sendo concluída na tua vida. E naquele momento, então, Pedro ele fala: tá bom, Jesus, então quer dizer que eu tenho uma identidade, eu tenho então um chamado, e eu tenho autoridade, eu tenho as ferramentas. Por onde eu começo? E aí, Felipe, por onde eu começo? Como que eu faço então para viver aquilo que você está falando? Abre comigo lá em Atos capítulo 2. Vou finalizar com esse texto, Atos capítulo 2. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo poderoso aqui nessa noite. Atos capítulo 2, versículo 1. Se você achou comigo, fala avivamento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Fala comigo, todos. No mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, fala comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dia de Pentecostes chegou. Alguns historiadores teólogos falam que 120 pessoas estavam num lugar, reunidos, buscando a presença de Deus. Todos naquela noite estavam reunidos em um só Espírito, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eles estavam buscando a presença de Deus, assim como hoje eu e você nós estamos buscando a presença de Deus, amém? E a palavra fala que de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso. Imagina esse momento, você orando junto com os teus irmãos, você adorando a Deus junto com os teus irmãos, e de repente o Espírito Santo aparece, e lá no fundo do salão a irmãzinha começa, de repente o outro irmão começa a sentir o fogo de Deus, xarabacô, e de repente o outro irmão começa a sair correndo porque ele está cheio do Espírito Santo. O dia de Pentecostes está acontecendo, avivamento puro. Quantos aqui amam o avivamento? O Espírito Santo avivando os corações. E aquele momento em que a palavra
Eles começaram então a olhar para a cabeça de cada um deles, existia fogo. Imagina esse momento, fogo na cabeça de cada um deles, fogo de Deus, fogo, fogo, fogo. E a palavra fala que todos foram cheios com o Espírito Santo. E depois daquele momento, um jovem sai daquele momento do avivamento e ele está pregando para 3.000 pessoas. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse jovem estabanado, que fala quando não é para falar, que faz as coisas quando não é para fazer? Ele está agora pregando para 3.000 pessoas, meu irmão. Quem que é essa pessoa? Quem que é? Pedro. O mesmo Pedro que alguns dias atrás negou Jesus por 3 vezes. O mesmo Pedro que só fazia besteira. Aquele Pedro que estava lá diante daquela cruz e falou: eu não conheço essa pessoa não. Por 3 vezes ele nega Jesus. Aquele Pedro que foi usado por Satanás para tentar confundir Jesus, e Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Aquele mesmo Pedro que recebeu uma promessa na vida dele, ele é cheio do Espírito Santo, e agora ele não está negando Jesus por 3 vezes, mas ele está pregando para 3.000 pessoas. Meu irmão, se você entrou aqui destruído, se você entrou aqui com culpa, com sentimento de inferioridade, com insegurança, eu falo para você, a única coisa que você precisa é ser cheio com o Espírito Santo. Se você entrou aqui, meu irmão, com a tua vida, que você fala assim: eu não tenho mais jeito aqui, eu falo para você, tem jeito sim. O cara negou Jesus por 3 vezes. No momento que Jesus ele mais precisava, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas o Espírito Santo vem. De repente, fala comigo, de repente. Ele vem, ele muda tudo. Eu creio que nessa noite ele vai vir na tua vida de uma forma sobrenatural, para mudar tudo, para te dar uma identidade, para te mostrar qual é o teu chamado e para trazer capacitação para você. Fica de pé onde você está.